Então, agora o que eu tenho aqui, vou chamar o profeta. Profeta, aí, amado? Como é que você está, querido? Está bem? Paz, senhor. Tá bom aí? Hoje o dia foi tenso, pra caramba, mas é igual o senhor tá falando, o maligno não tá brincando, não. Tá não, ele tá tentando tirar, mas tem um Deus poderoso que sustenta nós. Louvado seja o Senhor. Amém. Ou você levou um puxão de orelha para vir aqui hoje, do Espírito Santo, ou não? Não foi bem assim, é porque tive umas situações. Tive umas situações ruins de madrugada hoje, porque eu dormi mais cedo, e aí, é engraçado, é besta demais, né? Quando deu uma certa hora, o senhor me acordou, né, de madrugada, e aí eu olhei, a casa tava com as luzes tudo ligadas, a porta da sala aberta, e aí eu olhei no relógio para ver que horas que era, né? E aí eu vi um sinalzinho da Caixa Econômica, eu pensei, mas essa hora recebendo a oferta, né? Que benção. E não foi oferta, né? A pessoa pegou meu cartão sem eu ver e fez umas compras com meu cartão. Aí eu fiquei muito chateado, muito mesmo. É uma falta de respeito, né, pastor? Porque a gente ajuda quem pode, né? Ajuda até sem poder. Mas porque a gente quer ajudar as pessoas, né? E por causa disso, as pessoas confundem, né? Que a gente é bom, mas a gente não é bobo, né? Nós somos ligados pelo Senhor, né? Aí eu fiquei aqui... Você conhece essa pessoa que fez isso? Conheço. Nossa, e ajudei. Nossa. E ajudei muito esses dias. Ajudei muito, que a pessoa está sem dinheiro, ajudei. E organizei até então, a semana que vem, vai começar a trabalhar, sabe assim, foi muito chato. E aí eu passei até mal, me deu muito mal-estar. E aí, portanto, eu até falei de manhã que eu não ia participar, né? Mas aí a gente vai orando, Deus vai acalmando, né? Eu pedi oração para a pastora Nilva, o pastor Lucas, e aí Deus vai acalmando a gente, né? Não é fácil, não. Passei mal. E aí ficou aquela situação, né? Aí eu olhei na minha carteira, vi que o cartão não estava lá. E a hora que a pessoa chegou, umas 2 horas da madrugada, e aí eu fui pressionar e falou que não tinha mexido. Aí eu falei assim, então só tem um jeito de resolver. Eu vou chamar a polícia. Aí a hora que eu saí pro portão de fora para chamar a polícia, ele veio e confessou que tinha mexido. Mas, como a gente estamos aqui para ajudar, para somar na obra, né? E nesse lugar que esse rapaz fez isso, eu não vou divulgar, né? E foi dada uma nova chance para ele, mesmo assim. Foi dada uma chance para ele continuar, porque o intuito é ajudar, né? Se a pessoa está com a mente sobrecarregada, a gente tem que ajudar quem está com a mente sobrecarregada e não cair nas mesmas ciladas, né? É confiança no Senhor, né? A gente não pode confiar em nós, confiar em Deus. E o que você puder ajudar, você ajuda, que a gente não devolve com a mesma intensidade. Isso é muito forte, sabia? A gente não consegue devolver com a mesma intensidade. O Espírito Santo não deixa. Então, ele também para somar. Somar no reino, né? Mas, é igual o senhor estava falando, tem que ter muito cuidado, porque está tendo muita armadilha, né? Muita armadilha. Eu estava vendo agora, sabe o que você está fazendo, pastor? Eles enviam um contato de telefone para você com a moça, né, chamada novinha. E aí começa a conversar com você e tal, começa. Aí depois ela começa a mandar umas fotos, né, mais provocantes. Se você entrar nessas ciladas, e aí eles pegam aquelas fotos e as suas fotos e começam a te fazer pressão, e muita pressão mesmo para te extorquir. Porque eles falam que vai te denunciar, porque você está abusando de uma pessoa que é menor de idade. Meu Deus do céu. Então, gente, não cai nessa, não. Se você vê um contato que não é seu, que você não conhece, não entra, não salva, não toca, né? O link de mensagem, não cai nessa. Armadilha. Toma cuidado. Eu recebo várias dessas coisas. O mundo digital é muito perigoso. Nos Estados Unidos, tecnologia. Eu só pago. Não leio, não quero saber nada, eu só pago. Sim. A tecnologia, o mundo digital, né? É muito bom, a gente está aqui conversando à distância, né? O senhor está aí, não, o senhor está nos Estados Unidos, aqui no Brasil,
é muito bom. Mas tem uns lados negativos, né, que tem que ter muito cuidado, muito mesmo. Hoje ficou muito mais fácil das pessoas aplicar o mal na vida dos outros do que antes, né? Porque hoje é só um clique na tela aí já faz uma desordem, né? Então, assim, não caem em ciladas, né? Aprender a seguir os caminhos do Senhor não tem melhor, né, pastor? A intimidade com Deus e não religiosidade, né? Seguir os caminhos do Senhor é o melhor caminho. Eu sei que isso que aconteceu com você te machucou muito, porque já aconteceu comigo, com a minha esposa, de ser roubada por amigos. Dói muito, né? A traição dói demais da conta. A traição dói mais do que o dinheiro que pede, né? A traição dói muito. Não, é que foi pouquinho, pastor. Foi pouquinho. Mas aí eu senti, sabe o que eu senti? Na pele, igual quando foi com Judas contra Jesus. Daquele jeito. Cheguei de chorar. Porque veio na mente, na hora, assim, sabe? Traição, né? Então, assim... Esse pouquinho que você fala aí, eu não tenho a mínima ideia o que é isso. É quanto aí no Brasil? 30 dólares? Não, ainda é dólar, né? Reais, né? Quanto que é pouquinho no Brasil? Um salário mínimo, né? Não sei. Não, pastor, sabe quanto eu tinha na conta? Vou falar, porque eu não gosto de mentira. R$30. A pessoa pegou 19. Mas não importa se fosse 50 centavos, R$1. Por que não me pediu? Se eu já estava ajudando a semana toda. Mas por que não pediu? O nosso Senhor vai te ajudar, mano, logo, logo. Tá bom? Tomara, viu? É muito triste. Muito angustiante, mas agora eu estou melhor. Mas eu passei mal o dia todo. Eu tinha um amigo que falava que tem do diabo para tirar, tem Deus para dar. Eu tinha um amigo, ele não era religioso, ele falava isso, nem religioso. O que tem diabo para tirar, João, tem Deus para dar. E eu falava, tudo bem, então. Eu tive uma experiência maravilhosa, né, pastor? Porque quando eu fiquei na casa do pastor Lucas, né, 5 meses, aí ele saía para trabalhar, eu ficava lá na casa, e muita responsabilidade, né? E quando eu fui para Brasília também, nas missões, né, em 2022, tem o irmão André, que me levou para a casa dele, e eu nem tinha intimidade com eles, assim, de ir na casa, foi a primeira vez. E eles me levou para a casa deles, sabe o que eles fizeram? Eles foram pescar e me deixou só eu lá na casa, e eu fiquei... Falei assim, mas como assim? Confiança de Deus. Então, assim, aí como é que é? Uma pinicadinha dói, não dói? Sinceridade, né? Eu agradeço. Mas, assim, a gente fica em paz com isso. Os tempos, né, estão se cumprindo, né, pastor? Esteja vigilante para não cair nesse lado do inimigo aí. Uma palavra que eu fiquei pensando o que ia... Pensei o que ia falar e o senhor me trouxe essa palavra agora mesmo. Amém. Eu não vou... É muito bom. Não queria comentar isso não, mas fazer o quê? Muito chato, muito triste. Amém. Obrigado. Obrigado, Pai, por ter trazido aqui para nós a grande bênção para nós, o profeta João Batista. É realmente uma grande bênção para todos os irmãos ao redor do mundo ouvir o coração do profeta. E mesmo ele ter passado por tantas essas angústias, tantas essas coisas, ele vem aqui e está fazendo aquilo que o Senhor tem dado na mão dele, né, para o trabalho dele, em alimentar e edificar os irmãos no teu caminho ao redor do mundo, Senhor. Que o Senhor dê para o profeta, Pai, muito mais do que dobrado e quadruplicado, Senhor. Abençoa ele em todas essas ações que ele faz, o teu corpo. Abençoa ele e tudo que ele fizer, Senhor. Abençoa ele. Muito obrigado, Senhor, pela grande bênção que é dado para nós. Pedimos socorro o profeta agora. E ele venha falar os teus sentimentos, as palavras, esse coração que o Senhor tem dado para ele. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Irmãos, cumprimento, né, a todos com a paz do Senhor Jesus, por onde essa mensagem for, que Deus dê direção, né, para as pessoas entenderem o quão é importante a gente seguir os caminhos do Senhor, a gente não cair nas coisas mundanas, né,
não confiar muito em nós não pode confiar em nós, pedir direção de Deus para a gente não dar entrada para os espíritos que não é de Deus, os pensamentos que não é de Deus, e há muito autoconfiança em nós, a gente acaba, às vezes, confiando demais e dá entrada para as pessoas, às vezes, praticar algo mal na sua vida, né? Então, só tem um meio, né, da gente seguir hoje, para a gente seguir em paz mesmo, entender o quão grande é o poder de Deus no mundo, né? O que ele fez no mundo e continua, né, ajudando a gente mesmo com tantas batalhas nesse mundo digital, nesse mundo difícil, né? Que a tecnologia vai avançando e as pessoas estão ficando desempregadas, né? Tem muita gente passando dificuldade, tem muitos países, né? Igual eu observo muito, eu sigo muitos missionários da África, eu vejo a situação que as pessoas vivem. É muito difícil, a gente tem vontade de ajudar todo mundo, né? Mas como eu não tenho condição financeira, a gente ajuda nas orações, quando você vê que tem alguém ajudando, a gente manda uma mensagem e vai, né? A gente ajuda na medida do possível. Às vezes, com pouquinha coisa, você levanta uma pessoa, né? Com uma palavra bem direcionada pelo Espírito Santo, você levanta uma pessoa. Porque talvez ele está passando fome, necessidade, às vezes não é só de alimento, de água, né? Da palavra de Deus, né? De despertar e ver que de trás daquela árvore lá tem uma água para ele beber, e assim por diante. Então, Deus, ele dá muito ânimo para a gente seguir. Mesmo assim, quando eu vivo totalmente pela fé nele, por obediência a Deus, não para me gloriar, mas porque é a glória de Deus, né? E aí ele me abençoa, supre a minha vida, né? Como evangelista, a gente levar a palavra por onde vai, e aí o Senhor supre as minhas necessidades com básico, né? Há lugar para ficar, alimentação, levar a palavra de Deus, e em meio a tantas coisas, tantos ataques do mal, que a gente não é por isso que eu sigo a Jesus, que me sustenta, né? Independente de religião, a gente consegue sobressair em meio a tanta dificuldade. Desde criança era assim, né? Mas eu não entendi o porquê. Mas é por causa do amor de Jesus, né? Que nós somos perseguidos pelo espírito mal. Ele é contra Deus, então ele vai em cima de nós, independente de religião. Os ataques espirituais que a gente recebe, todas as pessoas, é por causa do amor de Deus. Mesmo que a pessoa não crê, fala que não crê em Deus, mas é porque a pessoa não sabe, né? É o Espírito Santo que coloca na nossa mente para você comer, dormir, trabalhar, deslocar, né? Quando você vai atravessar uma avenida, né, de movimento de carro ou não, que você olha um lado e outro para você não ser atropelado, quem está te orientando é o Espírito Santo, para você não entrar na frente dos carros e ser atropelado. Então é ele que cuida de nós, em todos os lugares, né? Quando você está numa guerra, aí tem os sinais, né, da guerra, e aí tem lá onde você esconder. Quem te coloca você para esconder, né? É o Espírito Santo, é Deus. A palavra de Deus fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crêem, não pereçam, têm a vida eterna. João 3,16. Então Deus, ele enviou seu único Filho para passar por tudo que ele passou, para ele livrar nós do pecado e do sacrifício. Deus era obrigado a fazer isso? Não. Fez por amor. Jesus era obrigado a aceitar isso? Passar por isso? Não. Aceitou por amor. Mas como não existe só o Espírito Santo, né? Existe o Espírito mal, que ataca, né? Que coloca situações, faz pessoas praticar algo mal na sua vida, tipo violência sexual, ou usar alguém para atacar um filho seu, a sua esposa, o seu marido, fazer algo mal com um animal seu, para você ficar com raiva, para você perder o dom que Deus deixou na sua vida. Então, assim, Deus, ele
nesse tempo, nós estamos vivendo difícil, muito difícil, as portas lá vai encurtando, porque nós estamos aí nas 12 de parto, né, no Mateus 24, nessas início de, eu creio que o início da Terceira Guerra Mundial, que lá vai encaminhando, o avivamento, né? Deus vai permitir com que venha acontecer tantas as coisas, porque é um ataque do maligno contra Deus, né? Mas como Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é nosso pai e mãe, Efésios 6:2, né? Fala que honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento da promessa. Deus é o Criador. Se ele é o Criador, ele é quem? Ele é o pai e mãe, né? E aí ele vai deixar acontecer. Eu vi uma mensagem interessante um dia desses. Umas árvores todas sem folha, né? Todas secas. Escrito assim, é necessário que as folhas caiam para você reconhecer a plenitude do céu. A plenitude de Deus. Que mesmo que aquelas folhas secas, ele está ali, onde você estiver. Mesmo que você estiver passando dificuldade, onde você estiver, Deus está ali, Ele está te suprindo, Ele está te guiando, Ele faz você dormir, Ele faz você entrar numa sombra. Quando você está com sede, Ele te leva você para beber água. Quando você está com fome, Ele te leva para você comer. Quando você está com sono, Ele te leva você para dormir. Não é assim? É o Espírito Santo que faz isso por nós. E... oh, meu Deus, alguém me ligando agora nesse momento. Eu estou gravando através do celular. Meu Deus. Vou ligar aqui. Eu acho que atrapalhou um pouquinho, mas voltou, né? A pessoa me ligou do celular. E eu falei para não ligar, mas fazer o quê? Eu perdi um pouquinho o foco, mas vamos lá. Então, irmãos, os ataques do maligno existem, mas o poder de Deus é maior. Deus ali enviou seu único filho e ainda deixou, depois que Deus tirou Jesus daqui da terra, que levou ele para o céu, para junto dele no trono de Deus, ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para tomar conta de nós. Por isso que a gente ainda consegue sobressair, pedir ajuda quando está passando dificuldade, através do Espírito Santo, né? Mas Deus vai permitir. Tudo é permissão de Deus, e a palavra de Deus tem que se cumprir. Ela é revelada pelo Espírito Santo, então não tem como se mudar. Tem gente que fala que não acredita no Apocalipse, mas se você procure entender o que significa Apocalipse. Apocalipse significa final dos tempos, e nós estamos no final dos tempos. Então Deus, ele quer que nós venha arrepender dos maus caminhos, venha procurar um pelo outro por amor, perdoar quem te amaldiçoou algum dia, perdoar quem pensou mal de seu um dia. E a palavra do Senhor lá em Mateus 18:3 fala assim que de modo algum entrarei no reino do céu se não vos converter-vos e não vos tornardes como criança, coração puro, sem maldade. Sabe como uma criança nasce? Como que ela é? Se um pai entrar numa briga numa criança, ele está enrolado, porque a criança, ele briga aqui no canto, e na mesma hora ele já está junto, um com o outro. Então, se o pai entrar na briga do filho, está enrolado, porque às vezes os pais perdem a amizade e os meninos continuam amigos. Assim era eu, né? Os outros me chamavam de bobo, falavam assim, João, você é bobo demais, a pessoa te maltratou tanto, te humilhou tanto, e você está aí do lado dele. Então, isso aí é o não guardar mágoa, mas com a promessa de Deus, louvado seja o Senhor, e eu agradeço mais a Deus na minha vida por isso, e não só na minha, de todas as pessoas que já entenderam o propósito de Deus na nossa vida, que Ele supre as nossas necessidades, supre, né? A inteligência artificial, ela vai enganando as pessoas com a evolução. Eu estava vendo hoje um país aí, eu não vi direito o país, mas esse caminhão reboque, sabe aquele caminhão que transporta reboque, que transporta
muita carga, volume de uma empresa para outra, sem motorista. É só o carro lá, comandado através da rede social. Quantas pessoas que não desempregou ali, né? O motorista, o ajudante, né? E aí chega lá na hora de descarregar, tem os robôs que vai lá e descarrega, não é isso? E aí, às vezes, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo no mundo, o porquê que está entrando em colapso no mundo. É as guerras matando um monte de gente, né? E aí, esse dinheiro que poderia ser ajudado para alimentar as pessoas, está usando com bomba, com míssil, tanque de guerra. E aí já tem um pouquinho de alimento aí, destrói tudo, né? E aí vem a evolução da tecnologia, os robôs. O supermercado sem atendente. Você mesmo vai lá, compra, você mesmo faz o seu pagamento. Para você comprar qualquer coisa hoje, você não precisa deslocar da sua casa. Você faz compra pela internet, não é assim? E aí, é só pensar um pouquinho, gente. Não estou falando mal de ninguém. De quem criou a inteligência e de quem vive da inteligência. Estou falando que é a realidade. O robô, a tecnologia, o maquinário, ele compra a sua carne que você produz, ele compra o seu arroz que você produz, ele compra o tomate que você produz. Um maquinário, uma máquina que colhe café, ela desemprega, eu falo de experiência. Em 1990, eu trabalhei já nessa área. Eu já trabalhei em serviço braçal de roça, então apanhava café, né? E ali naquela panha de café tinha 5 cidades. Então, cada cidade tinha um caminhão, né? Cheio de gente. Era 90 pessoas, mais ou menos, por caminhão. Então, 9 vezes 5, 45. 450 pessoas, né? Por dia, né? E aí ele tinha muito alimento, né? Que aí a pessoa trabalha e no final do mês, no final da semana, tinha o dinheiro para comprar, não é isso? Aí hoje tem a máquina que vai lá e colhe o café. Desempregou essas pessoas, né? Tem um maquinário e aí vai lá e colhe, certo? O empresário, ele vai economizar, né? Porque você imagina uma máquina fazer aquele tanto de serviço daquele tanto de gente, 450 pessoas num dia, né? Aí ele ganha muito dinheiro com isso, né? Mas aí na hora que ele vai vender o produto, quem ia comprar não tem dinheiro, porque o povo está ficando desempregado. O maquinário está fazendo o serviço do povo, e aí o trator que colhe lá, as máquinas que colhem, os robôs que produzem os carros, eles não comem, não é? Eles não compram o arroz, o feijão, a carne, o frango, o peixe que você produz. Ele não depende de ir no médico, e os médicos também estão ficando desempregados. E assim é uma armadilha, né, do maligno. Só que Deus é Deus, Deus está permitindo. Deus vai permitir a quebra mundial. Porque o que é daqui, o que Deus já deixou para nós desfrutar, já venceu o tempo disso. Deus quer que a gente arrependa, desagarra das coisas terrenas. Quanto mais você tiver entendimento do poder de Deus, entender que Ele cuidou de nós até hoje, que Ele vai continuar cuidando de nós, que a nossa carne ela é mortal, da terra veio para a terra volta, que nosso espírito é eterno. Se você entender isso, você não vai ficar preocupado que a sua carne morrer. O seu espírito, que é o principal, o que faz nós conversar aqui é o espírito. Depois que você morre, ele sai e a carne fica toda molenga, não é? E aí o espírito vai dormir. Quando for no final do juízo final, todos esses espíritos vão ser despertados, né? Ou para Deus ou não. Aí depende de cada um como plantou. Então, se você entender isso, arrependa das brigas, né? Arrependa das vinganças, arrependa de falar mal de fulano, de ciclano, beltrano. A gente não pode orar por todo mundo. A palavra de Deus fala assim que, em Apocalipse 3:7, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Tem porta que já é fechada. Tem pessoas no mundo que não são criação de Deus.
até então foram criadas por Deus, mas foram viradas pelo mal porque eles não acreditam em Deus. A mente deles é vazia, a palavra de Deus não para. São anticristo, demoníaco, mas e como os outros. Deus permite com que você seja bilionário, mas tenha ele no comando da sua vida. Se você tiver condição financeira, o que custa você ajudar uma pessoa que está passando necessidade, né? Vai faltar dinheiro para você? Não vai. Então toma cuidado para você não ser enganado, para você que entende da palavra de Deus e brigar, vingar, devolver com a mesma intensidade uma pessoa que praticou algo mal na sua vida, né? Hoje foi muito forte, mas louvado seja Deus. E aí logo eu já fiz uma oração, eu já chamei a pessoa para orar e estamos aí para servir. Ser servo. Já pensou, pastor? A pessoa, Deus fazer você chegar lá e orar? Vamos orar? Vamos orar? Deus, porque se fosse por você não ia fazer isso, não ia. Vamos orar? Não. Poder de Deus, pastor. Aí eu fiquei ali em pé, ela falou assim, você vai chamar ele para orar, né? Você não vai ficar olhando, não, né? Aí eu falei assim, amém. Aí eu falei assim, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos na sua vida, pelas bênçãos na minha vida, pelo poder que Deus tem na nossa vida. Pastor, não falta nada na casa. Você vê tanto de alimento. Não só de alimento da carne, né? Pessoas que oram por nós, as igrejas que ajudam nós, né? Tem irmãos que se dispôs a ajudar a pagar o aluguel, a água, a luz, a internet. E aí vem pessoas que mandam mensagem de longe, oração, né? Hoje eu recebi uma oração muito importante do pastor Fábio Júnior, pastora Nilva, pastor Lucas, várias pessoas. Várias pessoas. Tem gente que ora por nós que a gente nem sabe, pastor. Tem pessoas que oram pela nossa vida que a gente nem sabe. Tem pessoas que oram pela nossa vida que a gente nem imagina. Logo no comecinho da conversão, no comecinho, assim, bem, o Espírito Santo faz isso para ir despertando, que ele sabe do nosso pensamento. Eu estava orando de madrugada, o senhor falou assim, trouxe a imagem de uma pessoa no Japão para me orar por ela. Aí eu falei assim, senhor, mas não dou conta de ir lá no Japão, não tenho condição de ir lá, não. Aí o senhor falou assim, não, eu só falei para você orar, eu vou em um piscar de olho em todo lugar que eu quiser ir. Foi assim, amém. Aí eu falei assim, então... Você podia ter falado que queria ir, mano. Não, eu quero ir conhecer essa pessoa. Né? Mas assim, inicial, né, parceiro? Né, a gente não sabia, né? Se ele vier hoje, falou assim, me leva lá que eu quero ir, né? Igual lá não descobriu a arca, né, pastor? Se o senhor quiser me levar lá, eu estou à disposição. É um sonho. É um sonho que eu tive aqui, né? Se o senhor abençoar aí, eu ia lá na arca, eu ia lá no Monte Sinai, nas coisas tudo que foi descoberta por mamãe, tudo é verdade, né? A montanha do Monte Sinai, essas coisas. A arqueologia está tudo lá, mano. E o mundo está começando a ver isso aí. É muito bacana. Você sabe o que eu penso, pastor? Assim, ó, Deus é poderoso na nossa vida, né? Mas o Brasil é um país muito bonito. Tem muita maravilha, muita coisa bonita. E tem muita pessoa ainda para conhecer a palavra, a verdade, sabe? Tem muitas pessoas, às vezes, que estão debaixo dos nossos pés, a gente não está vendo isso. Que está dormindo. Pelo que eu escuto aqui, viu, profeta, do Brandon, eu acho que de outros profetas aqui, através da minha corrida aqui, vai ter um avivamento muito, muito grande aí na América do Sul, Brasil, aí na América Central. Muito, muito grande avivamento que vai acontecer aí, tá? Aí Já está acontecendo. Já está acontecendo. Um dia desse eu vi, o pastor, eu acho que foi na Amazonas, que lá tem muito aqueles, como que fala, aqueles lagos rasinhos, né, assim, que aí tinha muita gente sendo batizada, foi maravilhoso, lindo, lindo, lindo mesmo. Muita gente aceitou Jesus e estava sendo batizada, milhares de pessoas. Sim, o senhor tem falado que, assim, nessa colheita, o que ele usou em inglês todas as pessoas vão trabalhar, né, all hands on deck, quer dizer, todo mundo vai estar
fazendo. E eu acredito que todos aqui estão nos mistérios de Deus, todos os que estão ouvindo aqui estão sendo preparados para grande coisa, não coisa pequena, coisa grande mesmo. Se falarem em estádios de 80 mil pessoas, tá? O senhor tem falado isso para o Brandon. Você mesmo muito pequeno, pensa em estádio de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. E eu acho que os mistérios de Deus aqui, o nível espiritual que o senhor tem falado aqui é muito alto. Eu acho que sim, acho que todos aqui vão ter um ministério muito grande, vai ser muito maravilhoso, também muito trabalhoso, vai ter muito trabalho, mas eu acho que sim, todos estão preparados aí, como o senhor tem falado, aí para essa grande etapa começar, vai ser maravilhoso realmente, vai ser uma grande alegria. Já tá. Louvado seja Deus, Deus despertou nós, viu? Não quer estar pegando fogo. Como é que é? Tá pegando fogo. Já despertou que nós já estamos pegando fogo, tá pronto para ir para onde ele quiser. Não é nós que escolhe, é Deus que manda, né, pastor? Amém. Você não vai para lugar nenhum, não. Eu quero te conhecer antes de você sumir no mundo, viu? Amém. Seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. É interessante, pastor, o senhor sabia que, não sei se o senhor observou isso, na harpa cristã, o hino nacional brasileiro está lá. Sabia disso? Não, eu não sei nada da harpa que vocês falam aí, eu não sei nada, não conheço. Depois você olha naquelas bíblias, né, que tem a harpa cristã, é o 638, é o hino nacional brasileiro. Não, olha só. É para você ver. Aí eu já tinha observado, o senhor tinha mostrado que o Brasil ele é um país acolhedor, é um país frutífero, é um país amado, né, porque se ele é tão frutífero assim, ele é amado por Deus, né, escolhido por Deus, né? Porque para ser frutífero tem que ser escolhido por Deus. E por conta dele ser um país acolhedor, é muito perseguido espiritualmente por causa do amor de Jesus. Ah, sim. Não é verdade? Glória a Deus, o paizão do Brasil. A Lara está dizendo aqui que comeu uma peixada com todos. Pode vir que a gente faz aqui. Você só tem que trazer o azeite de dendê que não tem, mas eu sei fazer. Uma moqueca baiana eu sei fazer. Qual o peixe que o senhor gosta, Mara? Qual o peixe que você gosta? Qual é o peixe que você gosta? Tem vários peixes. Tem dourado, tem pintado, tem jaú, né? Tem uns peixes bons aí para fazer. Tá bom, Mário. É isso aí. Vamos continuar aqui. Mas dos peixes melhor que tem, pastor, dos peixes melhor que tem, não é de fazer moqueca, não. É um peixinho pequenininho assim, ó, que eles falam piabinha. Aí você pega e limpa, ele faz fritinho e torradinho. Fica uma delícia, com limãozinho. Meu pai fazia isso, eu tinha 7 anos de idade, em Goiânia. Piaba. Ele levava para esse lugarzinho, a piabinha, fazia fritinho, né? Desse tamanhozinho aqui. Sim. Eu tinha 7 anos de idade, 5, 7. Eu lembro de ir para esse lugar lá, comer esse peixinho. Quando eu tinha 6 anos, a gente morava numa fazenda que hoje chama garupa, né? Chamava Agromã na época. E aí tinha uma represa e dos dois lados da represa tinha as manilhas de saída de água. E aí meu pai fez os pocinhos de nadar. Aí eu tinha um caldeirão de alumínio pequenininho e uma varinha de bambu. E eu ficava na boca da manilha, eu só pegava os lambarizão assim. E aí era o almoço e a janta era garantido. As piabas. Garantido. É lembrança boa, né, pastor? Eu tinha 6 anos, quer dizer, eu vou fazer 54, 48 anos atrás. Essa semana minha esposa fez, eu não sei o nome desse peixe aí no Brasil, jogou na brasa, e você puxa a carne, sai a carne todinha, e fica o esqueleto sai todinho, igual um filézão muito bacana. Tem a piracanjuba, que é a piracanjuba, é a carne em volta da costela, a carne é vermelha, parece um extrato. Natural. Mas tem vários peixes, tem a tambaqui, né? Tem vários peixes. Mas também, a piracanjuba, ela é saborosa, aí a carne é branquinha, e em volta dos ossos, assim, tem tipo um extrato vermelho, sabe? Nossa, beleza. A Milena disse que tem muita piadinha na casa dela, perto da casa dela. Né? Não vamos esquecer do pirão, né? Então, a Luana come peixe direto, eu quero ir lá na casa dela para comer peixe. Não vamos esquecer do pirão, eu amo o pirão também. Né? Então, glória a Deus. Mas, além das coisas que as coisas do mal tentam, mas Deus ele dá
dar a vitória para nós, para a gente ter alegria em qualquer momento, em nome de Jesus. A Amém? sacerdotisa Milena aqui está dizendo que ela mora em Pinheiro, no Maranhão. Não sei se você conhece também. Eu não conheço. Não, já ouvi falar. Amém, querido. Só faz uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor. Orar e agradecer pela força que o Senhor nos dá para seguir no meio de qualquer momento. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, gratidão ao Senhor por tudo, né? Pedimos perdão, às vezes, pelas nossas falhas, às vezes, em algum momento, pensava que não devia, né, Pai? Mas o Senhor, que é o dono do ouro da prata, eu peço que o Senhor abençoe, né, a todas as pessoas, abençoe o pastor João, o pastor Jones, o pastor Nil, o pastor Lucas, a irmã Gislaine, todos os irmãos, né, o pastor novato que está vindo na área, igual o Gustavo, abençoado Senhor, irmãos aqui, todos os irmãos, aqueles que eu não lembrei nesse momento, irmã Vera, abençoe a todos, Pai. O Senhor venha suprir, proteger e guiar, né? E o melhor está por vir, que o Senhor vai levar nós para a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É o próximo, melhor coisa. Jesus vai levar nós para a eternidade. Puro. Glória a Deus. Você vai trabalhar muito aqui Amém? ainda, antes de eu ir para a eternidade. Mas é porque é para limpar, pastor, é para tirar as impurezas, porque senão vamos trabalhar. Para purificar. Eu tenho que fazer essa pergunta aqui antes do senhor ir. O senhor faz pamonha também, naqueles caldeirão? Eu lembro que minha avó fazia aqueles caldeirão de pamonha. O senhor faz também aquilo? Coloca na palha, assim, pamonha faz na palha e faz na folha de bananeira. Na palha, na folha de bananeira. E aí você põe, se você quiser ela de doce, você põe queijo, né? O queijo, quando ele tá fresquinho, aí sabe que você faz assim, o queijo derrete, né? Queijo mineiro. Aí você pode fazer ela de sal também, você põe o que você quiser, ou linguiça, ou giló, o que você quiser, pô. Tem variedade. Minas é o lugar das variedades, dos melhores alimentos que tem, eu acho que no Brasil é Minas Gerais aí. Tem 42 anos, amado, que eu não como uma pamonha assim. Desde quando eu saí do Brasil. Então fala assim, ó, vem pra cá. Vem pra cá. Larga esse negócio gelado e vem pra Minas, que é muito melhor. Paraná, tem muita coisa boa para nós aí. O senhor vai... o que vai acontecer, está escrito nas coisas, o senhor já falou ele vai reunir a noiva dele, sim, vamos estar todo mundo junto, mas vai ser uma maravilha, realmente. Sim, o senhor vai, nos 4 cantos do mundo, o senhor vai conseguir, não sei se é 4 templos, e aí para reunir os 144 mil, para reunir os escolhidos. É Deus, né? Ele vai construir lugares onde que os ataques não vai chegar, porque o Espírito Santo vai proteger. Glória a Deus. Amém, sim, eu já vi isso Amém? também. Só terminando aqui, a sacerdotisa Lara disse que ela ama fazer comida, ama cozinhar e lavar as louças. É a melhor coisa, que ela já faz tudo, então, ela já vai até lavar, então, é bom demais. A pior de coisa, sabe o que é? Quando você faz uma costela bovina, ela é muito gordurosa, né? Você vai lavar os talheres, não é fácil, não, mas já que ela já faz tudo, então ela já cozinha, já lava e nós comemos. Ô, Lara, eu acho que a sacerdotisa Lara, acho que você falou muito, agora a gente vai cobrar de você. Tá bom, foi com Deus. Poder de Deus, obrigado, Senhor, por tudo.